Agra- Mas vamos lá. Enfim, começando, eu vou compartilhar aqui minha tela. Deixa eu só ver se não tem coisa errada aqui aberta. Mas acho que não. Deixa eu só fechar essas guias aqui. Essa outra guia. Vai saber que o cara compartilha a tela, vai saber o que tem. Aí tem uns negócios de fundo aí ah, sobre amor platônico, sei lá. Mas enfim, eu começo por aqui. Saudações, meus queridos, tudo bem? Então, hoje, dia 23 de setembro, começando mais uma aula de matemática. Hoje vamos falar sobre geometria espacial. Parecido com algo que vai para o espaço. Não, ou que tenha espaço. Esse é o melhor conceito aqui. Deixa eu só fechar essas notificações aqui, senão elas ficam me perturbando. Deixa eu tirar aqui. Então, a gente vai abordar um pouquinho sobre. Não é isso aqui é um slide sobre juro. Estou montando a aula aqui. Mas, enfim, você já deve estar vendo a minha apresentação. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre geometria espacial. A ideia é a gente fazer uma identificação de alguns sólidos primeiro, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Conhecer esses sólidos, quem são eles, né? Então, o que junta a geometria espacial? É tudo que é algo 3D, que tem o quê? Tamanho. Não é tipo filme 3D que tu vai lá assistir, que tem aqueles negócios que vem fora, tipo dinossauro, dragão. Não. É algo que tenha tamanho, né? E não é aquele tamanho que vocês estão pensando aí, que eu tô fazendo com os dedos aí. Não vamos pensar malícia, tá bom? Então, olha só, essa ideia, nós temos aqui alguns sólidos geométricos, tá? Como cilindro, hexaedro, nós temos os troncos, nós temos as pirâmides, tá? Nós temos tudo isso aí, perfeito? Professor, né? Olha só, a gente tem de base circular, a gente tem de base pentagonal, nós temos troncos, nós temos cubo, nós temos. Então, são vários os sentidos. O que a gente tem que identificar? Os tetraedros a gente tem aqui, né? A gente tem a pirâmide pentagonal, né? Então, sempre identifiquem. O importante de vocês é saber se o exercício está falando sobre alguma coisa de prisma, pirâmide, vocês vão saber que já é uma situação que não é tipo parecido com um cubo, né? Tem que saber identificar o que é algo mais de cada tamanho. Por exemplo, se o exercício falar sobre cilindro, se ele é cilíndrico, não é algo nada parecido com talvez com um quadrado, com um cubo em tese, tá bom? Se ele falar sobre uma esfera, né, o que é a esfera? Não é a esfera do dragão lá do Dragon Ball Z. É uma esfera, o que tem que lembrar? Né? A, a prismas de base triangular, então, quando ele fala só, esse aqui é um prisma de base triangular, então, olha só, ele tem a base triangular, aqui um cubo, aqui um, deixa eu me pôr ele, paralelepípedo, né? Um cone, ó, esse aqui é que quando dá acidente que eles colocam, ó, esse aqui, ó, deixa eu pegar a caneta aqui no canto, aqui, ó, esse aqui quando dá acidente, que é o cone, né? Nós vamos resolver hoje uns dois exercícios sobre isso, sobre os cones, tá? E a princípio deixa eu ver isso, né? Então são objetos tridimensionais que possuem largura, comprimento e altura. São essas, lembra que eu falei do 3D? Então são três dimensões: largura, comprimento e altura. Perfeito? Compreendido? Anotado? Sim, Heloísa? Sim, não. Muito bem, essa é a lógica, tá? E nós temos os da ideia de poliedros e aquelas que são corpos redondos. Então, corpos redondos já quer dizer que é redondo. Olha só, corpos redondos são redondos, tá bom? Então, essa é a lógica, né? Então, a esfera, o cone, esses são todos corpos redondinhos, né? Mas, professor, aqui embaixo dá para dizer que ele tem um formato mais quadrangular, retangular, né? Não importa, mas são considerados como os corpos redondos, né? Aqui a gente tem o cilindro, né? Aqui a gente vai ter uma meia esfera, e aqui a gente vai ter os cubos, aqui a gente vai ter os prismas, a gente vai ter as pirâmides, aqui a gente vai ter os outros cubos, ou como eles vão falar de paralelepípedos, que vai ter o tamanho mais alongado. Eu tenho que identificar isso aqui se eu estou falando errado, se não é o paralelepípedo, ou se é o... Mas eu acho que é esse paralelepípedo, sim. Não devo estar me enganando, não. Nós temos aqueles que são os formatos convexos e não convexos, né? Então, olha só, o que é considerado um poliedro, né? É tudo aquilo que eu consigo riscar uma linha dentro da outra, tá? Como assim? Vamos lá. Vamos ao seguinte desenho, só para a gente pensar. Digamos que eu tenho um... Pode ser que essa aqui? A gente tem uma figura geométrica, né? Vamos pensar na lateral de uma figura geométrica. A gente vai dizer se ele é convexo ou não convexo, ou se ele vai ser um poliedro ou não,
se eu pensar em um ponto e, e no outro ponto, e entre eles eu conseguir traçar uma reta. Como assim? Ó, a gente vai ver esse formato e agora a gente vai pensar num segundo desenho. Nesse segundo desenho, pessoal, aí olha, ó, vocês já vão entender agora. Olha só. Meu Deus, aqui tá acabando a tinta quase da caneta. Olha só, nesse outro desenho aqui. Vamos fazer aqui algo mais avermelhado, né? E a gente vai fazer uma ligação entre eles, né? Pergunta. Olha a primeira coisa, Heloísa. Esse primeiro desenho que a gente fez, em comparação com esse segundo, o que que um é e o que que o outro não é? Tu concorda que a linha do primeiro ela fica sempre dentro do plano, tipo da figura, e no segundo não? Então essas são as primeiras definições que a gente vai entender sobre convexo e não convexo, tá? Mas vamos adiante, né? Deixa eu mais para frente aqui, né? Ah, aqui tinha um exemplo, ó. Nem tinha me ligado, tinha me esquecido. Aqui tem uma outra forma onde a gente mostra ele, então olha só. A gente vai ter que saber esses prismas que são convexos. É que eles vão ter. O que, que são os que não são convexos, né? Eles vão ter uma forma toda atravessada, toda errada e tudo mais, tá bom? Então, esse é um primeiro insight. Vocês poderiam até escrever assim: o que, que é um prisma convexo, o que, que é um não convexo, tá bom? Ah, mas professor, eu sei, então tá bom. Beleza? Sim. Sim ou não? Vão me falando aí. Pô, não sei. Beleza. Beleza. Ah, tu, 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 tu. Então, olha só, esses são os não convexos e esses são convexos, mas não deixam de ser formas, tá? Vamos pensar numa, pode ser num outro desenho, por exemplo, assim, ó, olha só, digamos que eu tenha, vocês já viram, vamos pegar aqui quer ver um negócio aqui, ó, U em três dimensões. Vamos ver se nós conseguimos achar aqui. Um U em três dimensões. Olha só que imagem bonita. Essa figura aqui, ó, se vocês fossem analisar, ele é uma figura convexa ou não convexa? Ela vai ser o quê? Convexa? Me diga aí, Heloísa. Não sei. Me diga aí, Tiago. Vai ser uma figura não convexa. Porque olha só, se tu pensar num ponto aqui, pessoal, ó, desse lado aqui, ó, e tu ligar esse ponto aqui desse outro lado, olha só. Mas aí tu vai me dizer, professora, mas se eu tentar ligar, então, esse lado aqui com esse aqui, ó. Vai dar para a gente ligar, ó. Sim, mas eu quero pensar em qualquer direção. Então, por isso que eles não vão conseguir ser convexos. Perfeito? Sim. Se a gente pensar agora num cubo, daí o cubo consegue, porque não tem nenhum tipo de dar problema. Tá bom? Show? Compreendido? Entendido tudo? Já anotei, sou campeão, vou tirar 10 no Enem. Isso aí. Isso aí, vamos lá. Vamos para a seguinte. Então, os poliedros, pessoal, ó, os poliedros, eles são sólidos geométricos formados apenas por polígonos, tá? Então, eles são formados apenas por figuras que são na forma geométrica. Então, então por exemplo, assim, ó, a gente tem ali os... Aqui começam as ideias dos ico, dodecaedro, entende? Tetraedro, octaedro, cubo, dodecaedro, icosadecaedro. E tem a maior... Alguém sabe na maior figura qual o tamanho lá? Que é aquela dos 24 lados, né? Então, a maior figura... Vocês podem ouvir me dizer aí? Qual é o nome da maior figura geométrica que a gente tem? Não sei. Não sabem? Olha, se tu procurar no Google, eles vão dizer assim, ó, se tu escrever, digitar no Google quem é a maior figura, é capaz de ele dar até outras coisas, sei lá. Mas enfim, isso fica de tema para vocês procurarem qual é a maior figura geométrica. Não sei, se não sabem, vão fazer o quê, né? Mas olha só, aí a gente tem que sempre ter uma ideia em mente, pessoal, que é o quê, né? Quando a gente vai fazer a classificação desses poliedros, a classificação uh, desses polígonos em si, a gente tem que saber quantos lados tem, quantos arestas eles têm. Lado eles chamam de face, né? Quantos arestas eles têm e quantos vértices eles vão ter, tá bom? Sim, não sei, mais ou menos. O que que são vértices? Olha só, vértices está aqui embaixo, ó, pessoal. Então, vértices são sempre os pontos, ó. Vértice é sempre os cantinhos, tá bom? Para quem gosta de cantinho, não sei se vocês gostam do canto. Ui, meu Deus, do canto.
Vou até fazer uma cantada sobre o canto, eu acho. Não sei, mas não é o canto de oração da igreja, tá? É outro canto. Tá bom? Beleza? Olha só. Então, vértice é o canto. Arestas são as linhas que ligam as linhas. E a face são as laterais, ou em cima e embaixo, ou como vocês chamam de ladinho, tá bom? Desenrola, bate, joga de ladinho. Quase isso, tá bom? Beleza? Olha só. Então a gente vai fazer a identificação aqui, ó. Então nós vamos fazer pelo esse aqui, ó. Nós vamos fazer esse aqui é um prisma de base triangular, uma pirâmide. Isso, né? Acho que é. Isso, uma pirâmide triangular, tá lá em cima. Ó, nem tinha lido o nome, foi mal. Mas tinha acertado, ainda bem. Olha só, quantas faces ele tem? 4, né? Então, olha só, número de arestas, 6, números de vértices, 4. Talvez alguns exercícios do Enem, pessoal, eles podem até falar sobre quantas faces, quanta aresta tem e quantos vértices tem, tá bom? Mas o que é importante vocês saberem isso aqui? Face, aresta e vértice, tá bom? Vértice é ponto, aresta é linha e face é lado. Face pensa pela cara, assim, que é a lateral, assim, da cara, ó, onde toma uns tapas, toma uns tabefe aí, onde ganha o selinho na bochecha, assim, ó. As crianças ganham bastante selinho na bochecha, elas são bem pouquinhas, depois quando fica grande fica uns capetinha, quase isso, não é? Mas vamos lá, aí aqui a gente tem a ideia do prisma, prisma de base pentagonal. Os prismas, pessoal, principalmente uma coisa importante, Heloísa, os prismas, eles são sempre identificados pela quantidade de como é formada a base. Por exemplo, ó, prisma triangular, quer dizer que a base dele é um triângulo, isso aí. Então, prisma quadrangular, quer dizer que a base dele é um quadrado. E olha só, diferente, pessoal, do que a pirâmide triangular é, esse aqui, ó, ele inicia com triângulo e termina com triângulo. É muito importante isso. Olha esse outro cara aqui, o quadrado, ó. Ele inicia com quadrado e termina com quadrado. Esse aqui é o pentágono, que vai ter 5 lados. Então, vai começar com 5 lados lá embaixo e termina com quanto? Com 5 lados. Essa é a ideia. E olha só, sobe 5 lateral. Esse aqui vai ter quanto? Vai ter 6 lados, hexágono. Então, mesma coisa. Perfeito? Ó. Sim? Entendido? Então, os prismas eles sempre vão subir e descer com a mesma, tipo, com a mesma quantidade, né? Diferente com os outros que fecham tipo de bico, ó. Olha esses aqui, ó. As pirâmides, ó. As pirâmides sempre fecham em bico, ó. Entendido? Sim? E o cone também fecha em bico, concorda comigo? Sim? Tipo bico de tucano, bico de papagaio, papapá. Tananã? Sim? Não? Mais ou menos? Outra coisa importante, anota esse teorema aqui de Euler, ó. Aqui está falando que o número de faces menos o número de arestas mais o número de vértices é igual a 2. Isso, o Euler foi, em tese, ele foi um carinha aí que fez alguns estudos matemáticos, ele tem, o teorema dele é mais em si, tem mais aprofundamentos, mas a gente não precisa de tudo isso para ficar sabendo, né? Então, a gente só precisa, em tese, saber. Essa aqui é uma relação que nós vamos ocupar em um exercício, tá? Então, se a gente quiser melhorar isso aqui, a gente pode dizer que face mais vértice é igual a aresta mais 2, tá bom? Como assim, professor? A gente tem, deixa eu dar um print screen aqui, só vamos lá. Controlar, delete, Ctrl V. Olha só, nós estamos falando sobre esse cara aqui, ó. Olha só. Se a gente pode escrever da seguinte forma. Pode escrever face mais vértice é igual a aresta mais 2. Meu Deus. Esse A aqui parece que tomou cachaça. Jesus Maria. Beleza? É a mesma coisa que o lá. O que a gente fez? A gente só jogou o A que estava pro lado de lá, a gente jogou ele para cá, ó, com o sinal trocado. Tudo que pula de lado muda de sinal. Sim? Tudo que pula cerca muda de sinal. Isso vocês lembram, né? Trocou de lado, muda de sinal, sim ou não, mais ou menos, câmbio. Beleza? Anotaram isso? Não anotaram? Anotei, professor. Isso. Muito bem. Vamos voltar lá para nossa apresentação. Porque senão eu vou ficar enrolando vocês aqui. Estamos por aqui. Outra coisa importante, alguns exercícios, pessoal, tá? Alguns exercícios, eles vão fazer o quê? Eles falam sobre a figura aberta. Digamos que vocês já aprenderam, principalmente os professores de terceira série do ensino médio, eles fazem os alunos montarem figuras geométricas, né? Como assim? Montar sólidos geométricos. E eles são de diversas formas. Então, assim, ó, vários exercícios do Enem dão essas funções aqui, ó.
para vocês pensarem numa forma de um polígono, né? Que ele vai estar na forma aberta, tipo pintada, só recortada, e vocês têm que montar ele e pensar quem quer, tá bom? Então, cuidem muito disso aí, tá? Tem os memes na internet que o pessoal mostra assim, ó, por exemplo, assim, o cara recortando essa figura e montando assim, ó, tipo, no meio da prova, assim, sabe? É verdade. Tem um meme bem que o maluco recortou a prova assim para tentar a figura. Assim, ó, o que que eu digo? Uma vez eu não compreendi o desenho, pessoal. Por Deus, eu fui no banheiro, peguei uns papel lá e fui lá e tentei fazer o desenho. Porque não saía da minha mente, né? Daí eu fui lá no banheiro, daí peguei o papel toalha, normal do banheiro, de secar as mãos, né? Olha só que dica importante. E fui lá e fiz o dobre fidget, porque não saía a figura, cara. E assim, ó, e era uma pergunta boba, né? Então, assim, e vocês sabem, se a pergunta é boba, se vocês eram a boba e acertam a difícil, o Enem sabe que tu chutou e tu é burinho, tá? Então, essa é fato. Tu precisa acertar a pergunta boba. Tá? E por se eu não acertar nem a boba, eu digo, daí deu problema. Aí nós se lascamos. Mas, enfim, o que que eu quero dizer para vocês? Pense em alguma estratégia. Tem gente que desenha na mesa ou algo assim, mas também não precisa fazer aqueles rabiscos e ficar gritando, né? Faz um negócio mais aí tranquilo, faz um desenho num outro lugar, pense em dobrar, faz com as mãos, tipo assim, ó, esse cara dobra aqui, esse outro dobra aqui. Então, tentem pensar ah, nessas situações aí. Entendido? Copiado? Entenderam o que vocês vão fazer? Não entendi. É, mas é mais ou menos isso aí, tá bom? Perfeito? Sim, não. Tá bom. Compreendido, Ana Carolina? Fechado, então. Se tu compreendeu tudo, então melhor pra mim, né? Mas se tu não compreendeu, eu me lasquei tudo. Eu não consigo ver o chat aqui. Meu Deus, fechei até a câmera minha. Acho que é aqui, mensagem na chamada. Achei. Ah, tá tudo movimento, parado de movimento. Sobre as pirâmides, pessoal. Então, olha só. Outra coisa importante nas pirâmides, ó. Cuidem sempre, ó. A base da pirâmide sempre vai estar deslocada para um lado. Perfeito? Então, a base da pirâmide sempre vai estar deslocada para um lado. Entendido, Denise? Sim, professor, compreendi tudo. Então, vamos lá, Natália, ó, a gente tem aqui a pirâmide pentagonal, a gente tem a pirâmide quadrangular, a gente tem a pirâmide quadrangular reta, né? Perfeito? Mais ou menos, estou entendendo tudo. Vocês têm que falar, professor, eu acho que tu tá me boiando. É, pode ser que sim, pode ser que não. Mas, enfim. Mas o que? Acho que ó, aqui ó, sempre esses negocinhos que vocês estão vendo aqui meio pontilhado é onde o pessoal sempre pensa em colar, né? Uma outra coisa importante, ó. Olha só, esse lado aqui, ó. Esse lado aqui vai juntar com qual, pessoal? Será com qual lado que ele vai ser juntado? Hein? Vocês acham que vai ser juntado com qual? Com esse lado aqui, ó? Ou será que vai ser juntado com esse lado aqui? Me digam aí, vai ser do lado de cima que vai ser juntado com esse lado aqui para montar? Ou com o lado de baixo? E aí? Pergunta. Essa pergunta vale R$ 1 milhão. Meu Deus, quanto dinheiro. Vamos lá. Me digam aí. Falam. Digam. Não se escondam por trás da tela. Estou escondido por trás da tela. Eu acho que está desativada essa mensagem no chat. Nem fala comigo. Eu tô triste. Cilindros, então corpos redondos. Tá bom? Anota aí, Natália. Corpos redondos, cilindros. Falando disso, tem uma Natália, uma aluna minha. Mas ela é Nathalie. Ela é irmã gêmea de uma outra menina, que é a Camila. Camila, eu não lembro de cabeça. É, pois é. Eu tinha uma Natalia ano passado com uma aluna minha, mas enfim, também era lá não lembro, do lado, isso aí. Corpos redondos são figuras que não possuem retas, e sim curvas. Então, quando falar em corpo redondo, pense que é tudo que é curva. Compreendido? Tudo que é curva. Câmbio? Tá bom? E o cone, que ele tem um formato que vai ser triangular quando a gente olhar na forma horizontal, né? Perfeito? Sim, não, mais ou menos, não estou entendendo, tá bom? Aí assim aqui tem o cilindro, pessoal, essa também é uma, cuide dessa forma. Então assim, ó, quantas perguntas caem no Enem mais ou menos sobre isso? Olha, estudo por umas 6 ou 7 questões sobre isso aí, tá? Ou vai cair sobre o tamanho delas, o tipo delas, ou cai sobre o volume, que depois a Prof. Gabi, maravilhosa, vai falar sobre isso, tá bom? Então, anote isso, que cai bastante questão sobre isso aí. É um dos temas assim, até mais, assim, ou eles cobram matemática básica, ou vou começar uma ideia aí. Perfeito? Sim, não. Beleza? Brasileiro. Tá bom? Então, olha só. Posso ir passando? Pode sim. Depois a gente vai mandar os slides no grupo, bem tranquilo, para vocês estudarem, ficarem bem craques.
Aqui a gente tem o cone, então, ó, cone, e esse aqui, pessoal, ó, é um tronco de cone. Por que ele é um tronco de cone? Porque, olha só, ele não tem todo o cone, ó. Ele não tem todo o tamanho. Então, olha só, Heloísa, aqui, ó, ele é cortado, entende como ele é cortado em cima? Aqui, ó, pensa que se fosse um tipo colocaram um negócio, um cone, e daí foram lá e pum, cortaram, tipo, fizeram um corte nele, assim, tá bom? Por isso que ele se chama um tronco. Perfeito? Parecido com um tronco de pirâmide, por exemplo, assim, ó. Às vezes tem tronco de pirâmide que eles cortam a parte de cima, que ele não fica da mesma forma, tá bom? Perfeito? Mais ou menos, não tô entendendo. Vão me falando, gente, vocês parece que são mudo. Tô na aula de Libra, só podem. Hein? Fala, Cauã, tô entendendo, não tô entendendo, tô triste. E a esfera, tá bom? Que é a esfera do dragão aí, como já dito. Então, olha só, ela tem um corpo redondo, que todos os seus pontos do vértice estão às mesmas distâncias do centro, tá bom? Se é uma esfera, quer dizer que ela é ovalmente toda bonitinha, tá bom? E se ela não tem a mesma distância do centro até a ponta chamada de... Do que é chamado o centro até uma extremidade da esfera? Do que é chamado, Heloísa? Presta atenção aqui, o que é chamado do centro até uma extremidade? De raio. Raio, raio. Isso aí, raio. Então, sabe aqueles negócios que eu tenho do Blunt, do Button lá, que ele fala do cachorro lá, e aquele velho lá, aquele o do capa preta que ela fala raios, 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 raios. Já assistiram esse desenho, né? Nunca assistiram? Tem no Scooby-Doo, naquele filme do Scooby-Doo que ele faz isso. Mas vamos lá. Vamos para os exercícios. Preste atenção, olha esse primeiro exercício aqui que a gente tem. Ó. Uma cozinheira especialista em fazer bolos utiliza uma forma de formato representada na figura. Adivinha o que ela vai fazer nessa forma aí? Vocês já comeram alguma coisa chamada como pudim? Nunca? Já comeram? Então, assim, ó, essa é uma forma de comer pudim. Concorda ou não? Sim, né? Quem gosta de pudim? Eu gosto de pudim. Mas olha só, o que que tá... Aí a pergunta em si, o que que ela pede, pessoal? Nela, identifica-se a representação de duas figuras geométricas. Então, olha só, que figuras que são essas, pessoal? Tá? Então, vamos lá. Que figuras são essas? Então, a gente vai fazer aqui e já pensar nessas figuras. Olha só. Olha só. Se a gente continua esse desenho aqui para cima, Heloísa, olha só. Se a gente continua para cima esse desenho, a gente formaria o quê? Meu Deus, daí pegando um tamanho meio grande aqui. Olha só. A gente tem o quê? Que desenho vai ter? Da mesma forma, se a gente continuasse esse desenho para baixo, né? A gente teria o quê? Um, um ou dois? Nós teria o quê? Dois? Fala igual, né? É o quê? Dois o quê? Dois cones. Isso aí, muito bem. É uma ideia, dois cones. Tá? Então ele teria dois cones. Mas a gente vai analisar as respostas lá só para ver o que tinha. Então, olha só. Então ele fala aqui no exercício, que era o quê? Olha só as respostas dele. Ele vai ter o quê? Um tronco de cone, um cilindro? Um cone, um cilindro? Ou o que que é? Um tronco de pirâmide, um cilindro? A gente vai falar que é dois cilindros, dois troncos de cone ou dois cones? Dois o quê? O que que a gente aprendeu que é esse carinha aqui, ó, pessoal? Ele é o quê? Um tronco de cone. Então, esse magrão aqui vai ser o quê? Um tronco de cone. Por mais que ele forme um cilindro, tá? Um cone, tá bom? Mas ele é um tronco de cone. Ele não está dizendo para a gente projetar a figura, mas ele está pedindo para a gente ver como é a figura. Eu só aumentei para vocês verem qual que era a figura original, tá bom? Perfeito? Sim. Não. Ah, o hábito de ah, o hábito cristalino é um termo utilizado por mineralogistas para descrever a aparência típica de um cristal, em termos de tamanho e forma. A granada é um mineral o hábito cristalino é um poliedro com 30 arestas e 20 vértices. Um mineralogista construiu um modelo ilustrativo de cristal de granada pela junção de poliedros correspondentes às faces. Esse texto aqui, ele já deixa nós cansados. O que nós precisamos anotar, pessoal? Deixa eu dar um print aqui para nós jogar lá para outra tela. Tá? Ctrl A, garante, Ctrl V. Então, olha só. Então, vendo aqui que tem, ó, olha só o que ele está falando, 20 arestas e 20 faces. Então, olha só. Supondo que o poliedro ilustrado cristalino é convexo, então a quantidade de faces utilizadas, ele quer saber a quantidade de faces, tá bom?
Então, essa é uma figura que tu tem que pensar no desenho desse poliedro. Meu Deus, tem 30 arestas e 20 faces. Eu mandei vocês anotarem uma fórmula. Anotaram aquela forma do Euler? Não anotei. E agora, gente, vamos fazer o quê? A fórmula do Euler diz assim, ó, o número de face mais o número de vértices é igual ao número de aresta mais 2. Perfeito? Sim ou não? Tava escrito isso? Tava ou não tava? Meu Deus, eu tô falando com os mudos, gente. Quantas faces tinha aqui? Olha só, quantas faces que ele diz aqui? Ele não diz, não é? Ele não diz, ó. Ele quer saber, ó. ah, deixa eu ver a quantidade. Ó, aqui ele fala, ó, que ele quer saber, ó, a quantidade de faces, ó. Perfeito? Então nós vamos ter que descobrir esse primeiro cara. Então esse primeiro cara eu não sei, mas quanto é o número de vértices? 20, pessoal. E quanto é o número de arestas que ele falou? Ele falou que é 30, tá bom? 30 mais quanto? Mais 2. Perfeito? Então, isso aqui é uma regra normalzinha de a gente igualar fatos. Quanto dá 30 mais 2, Heloísa? 30 mais 2 vai me dar 32, tá bom? E do outro lado, 20, né? Aí eu te pergunto, pessoal, essa é uma questão bem óbvia, ou mais, como posso dizer, lógica. Por que lógica, professor? Porque, olha só, agora nós chegamos na fase de pensar assim, ó. Olha só, se aqui desse lado, pessoal, tem 32, e do outro lado tem 20, quanto preciso eu colocar aqui, ó, junto desse 20 para chegar ao 32? Quanto eu preciso? Eu preciso de, eu tenho que somar o que eu fiz aqui dentro dessa bolinha alaranjada, mais 20 para dar 32. Que número mais 20 vai dar 32? Tic-toc, tic-toc, tic-toc. 12. 12, muito bem. Essa é a lógica. 12. Isso aí, muito bem. Celina, gente, que nome lindo. Celina, hein? Então vai ser quanto? Vai ser 12, tá bom? Então levem essa fórmula de Euler anotada, tá bom? Então anotem essa fórmula de Euler, porque vai ser muito importante, né? No Enem de 2017 caiu uma, no de 19 caiu outra, no 20 da reaplicação caiu outra, ano passado não caiu nenhuma, tá? Mas enfim, é importante para vocês fazer. Perfeito? Show? Compreendido? Então olha só, e a resposta é a letra B de beleza, estamos indo bem. Show de bola? Câmbio? Vamos para mais. Então, aqui eu fiz aqui, daqui tá. Essa outra aqui, ó. Outra figura. Então, olha só. Outra figura, pessoal, que a gente tem que fazer o quê? Lembra que eu falei que as figuras elas vão vir abertas para vocês pensarem que figura que é? Sim. Sim ou não? Lembra que as figuras vão vir abertas. Ele vai dizer assim: "E aí, gaúcha, tu sabe que figura é essa?" E tu vai dizer: "Não sei." Aí é aquela hora que tu tem que ir no banheiro, enrolar o papel e fazer os desenhos lá. Enfim, qualquer um acha um jeito, né? Mas vamos dar um print nela aqui para a gente jogar ela para lá, para a gente resolver ela. Olha só, o que que a gente tem aqui, pessoal, tá? Olha só, a gente tem essa figurinha geométrica aqui. Ah, não, não recortou tudo, será? Ih, acho que não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar um FN, vou dar um print screen aqui. Ctrl A, delete, Ctrl V. Tá, vamos por isso aqui mesmo. Ah, aí, cortar. Então, olha só. Ele tá falando, pessoal, sobre essa figurinha aqui, né? Então, olha só. O que que a gente tem que analisar? Esse primeiro desenho aqui. O que que esse primeiro desenho é, professor? Não sei, não lembro. O que que ele parece ser? Ele não parece ser um negócio mais ou menos assim, ó. Aqui embaixo tem uma circunferência, aqui embaixo tem, em cima tem outra. E se eu juntar, eu não formo o quê? Que figura geométrica isso aqui é? Tem gente que gosta de chamar isso aqui que é um negócio, um pote de batata frita. Ou um cilindro. Cilindro até maravilhosa, muito bem. Ou um cilindro. Então, olha só. Por lógica, o que que a gente tem, Luísa? A gente tem a resposta correta. Ou está na letra A, ou na letra D, ou na letra E. E as outras, e a B e a C? É tudo balão. Tudo balão, cara. Então, olha só. Qual que é o próximo passo? Vamos tentar resolver esse cabra aqui, ó. Tá bom? Vamos tentar resolver esse cara aqui, ó. Então, olha só, ele está formando que a base dele é uma forma triangular, pessoal. Tá? É uma forma triangular. Quer dizer que na hora da montagem eu vou ter um negócio mais ou menos assim, ó. Tá? E o que que parece esse negócio aqui? Bom, isso aqui parece uma fogueira de São João, né?
Quase uma fogueira de São João, não parece nem um pouco com o desenho. Mas o que que parece isso aqui? Aí a gente analisa as três respostas que a gente tem. Ele parece uma pirâmide? Ele parece um prisma ou ele parece um cone? Concorda comigo que isso aqui não parece um cone, né? Por que que não parece um cone? Porque o cone tem uma parte oval embaixo, né? Perfeito? Então não vai ser um cone. Então já não é a letra, essa aqui não vai ser mais. Ele vai ser um prisma. Lembra o que era um prisma? A gente vai ter o que tem embaixo, tem o que tem em cima. Então vai sobrar quem? Hein? Cri, cri, cri. Esse aqui. Mas, professor, eu não estou acreditando em ti. Olha só, vamos pensar nessa outra aqui, ó. Olha só, como está aqui, ó. Ó. Prisma de base pentagonal. O que que é pentagonal? Olha só, quando eu falo que o Brasil é penta, quer dizer que ele foi quantas vezes campeão? 5. Então quer dizer que a base dele tem quantos lados? 5. Não é lados, é. Quantos segmentos vão ter? 5. Perfeito? Então, resposta correta, letra A de avião ou de amor. Não sei como tá a questão de vocês, se o avião tá viajando, se é a de amor. Tá bom? Compreendido? Sacou? Captado? Então, assim, ó, Heloísa, na semana antes do Enem, tu tem que revisar todas essas figurinhas aí para tu lembrar de, opa, vai cair uma pergunta sobre isso aí. Sobre figuras abertas, que são planificadas, para vocês resolverem. Show? Compreendido? Mais ou menos. Não entendi. Entendi um pouco. Câmbio? Tera, Celina, tá me ouvindo? Chimarutes, tá me ouvindo? Acho que estão, né? Tudo certo. Tudo certo, beleza, então está tudo certo. Olha só, essa aqui é uma outra. Olha só o que acontece com a figura, tá planificada, tá? É uma figura planificada. Deixa eu dar um print aqui para nós e a gente vai resolvendo elas aqui. Ah, opa, por que que eu tô com esses slides aqui de coisa aberta? Olha só, uma coisa, deixa eu recortar ele aqui. Deixa eu, aqui. Nós só precisamos saber disso daqui. Deixa eu só puxar mais para cima. Não, Ctrl Z. Deixa eu recortar aqui, ó. Mas assim, ó. Aqui, ó. Então, assim, ó. O que acontece nesse exercício? Nós temos o tamanho, que é a figura, né? Que vai ser a largura, comprimento e distância. Perfeito? Então, olha só. Essa lateral aqui, ó, ela tá medindo quanto? Ó? Essa lateral aqui tá medindo 90 centímetros, tá bom? Então, essa lateral aqui tá medindo 90 centímetros. Outra coisa que nós temos aqui, ó. Tá? Nós vamos só. O que que ele quer saber, ó? Ele quer saber que a altura, o comprimento e a largura, ela não pode passar de quanto? De 115 centímetros. Então, olha só. O que que ele quer dizer? Que a soma de três lados, não pode dar mais do que 115. Então, olha só. Deixa eu só escrever de novo aqui. Então, a soma de três lados, ela não pode passar 115. Tá bom? O que que a gente já tem? A gente já tem que um lado mede quanto? 24. Tá bom? Então, quanto que vai ser a soma dos outros dois lados? Então, a gente precisa saber a soma do primeiro lado, mais a soma do segundo lado, mais 24 para dar 115. Vocês concordam comigo? Olha só que coisa importante, Serena. Quanto mede esse cabra aqui? Ó? Esse cabra aqui mede 24. Tu concorda comigo que esse 24 também é a mesma distância daqui, ó? Que é a mesma distância daqui? Então, quanto mede esse pedacinho aqui? 24. Quanto mede esse cara aqui embaixo? Esse cara aqui embaixo mede também 24. Então, olha só. Qual que seria a primeira conta que nós iríamos fazer? Ó? Nós iríamos fazer 90 menos 24, que é a parte de baixo lá, menos 24, que é a parte de cima. Concorda ou não? Sim. E o próximo passo? Quanto dá 90 menos 48? 90 menos 48 vai me dar 42. Concordam? Sim ou não? 90 menos 48 vai me dar. Alguém me corrige aí. 48, 50, 42. Isso aí. Então, olha só. A gente descobriu quanto mede esse carinha aqui, ó. Que é daqui, ó, até aqui. Então, daqui até aqui, a gente mede 42. Então, a gente sabe que esse cara mede 42. Então, olha só. E a pergunta é: que número, que número mais 42 mais 24 vai dar 115? Hein? Qual número é? Hein? Cri, 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 turarara, tararara, tararara. Pode fazer a conta aí.
Vamos fazer. Ei, digam aí, que número é que dá? Digam, velho. 49? Então a resposta correta é 49. Teu diário, acho que é. Entendido? Então, resposta correta, letra E de evolução. De estamos kits, beleza? Então, aqui vai dar 49. Então, 49 mais 42 mais 24, o resultado dá 115. Captado? Sim. Então, pense em outra coisa sempre quando vocês tiverem as figuras, de desmembrarem elas. Então, isso é bem importante. Tá bom? Deixa eu fechar esses slides que estão me atrapalhando aqui. Que saco. Ah, vamos pensar nessa outra aqui, ó. Essa outra, pessoal, ó, também é uma outra figura, tá? Que a gente vai ter que tentar, deixa eu dar um print aqui, porque a gente vai ter que tentar descobrir aqui, né? Olha só, o que que ele quer saber, ó? Ele quer saber quais são os tipos de sólidos que tem nessa figura aqui, pessoal. Como assim, professor? Cortar aqui. Olha só, quais são as figuras geométricas que tem aqui, tá bom? Como que a gente faria? Dica, vocês vão riscando essa figura geométrica. Então, olha só, vamos fazer assim, ó. O que tem na parte da frente, tem na parte de trás. Concordam comigo? Sim. Então, aqui na parte da frente tem o quê? Tem, ó. Tchu, tchu, tchu. A gente tem uma aqui, duas, tchu, tchu, dois, três, quatro. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter 4 trapézios. Se a gente tem 4 trapézios atrás, a gente vai ter quantos atrás também? 4. Total de 8. 8 o quê? Vou escrever com a letra T. Deixa eu só puxar mais para cá. Aqui. 8 trapézios. Mais o quê? Olha só. Aí agora a gente vai ter que analisar o quê, pessoal? Então já contamos trapézio. Vamos fazer de azul. Ó. Ele também pediu para a gente falar sobre quantos quadrados tem, tá bom? Quantos quadrados tem. Então, olha só. Concordam comigo que aqui no meio está formando um coisa? Aqui no meio está formando um cubo? Quantos lados tem um cubo? Tem quantos? Tem 6. Concorda ou não? Olha esse aqui, ó. Esse carinha do meio aqui não é um cubo? Parece não mais porque está tudo pintado, mas olha só. Ele não é um cubo? Sim? E esse outro cara maiorzinho também não é um cubo? Sim ou não? Sim ou não? Sim, falem sim. Isso aí. Então, olha só, quantos cubos vão ter? Vão ter 12, não é cubos, a gente vai falar sobre 12 quadrados, tá bom? Porque cubo só tem 2. Aí outra coisa, só tem 8 trapézios de 12 cubos? Olha uma coisa importante, pessoal. A gente não fez dessa lateral, porque olha só, aqui também tem trapézios, tá? Aonde, professor, que tem trapézios, eu não tô vendo. Aqui, ó, olha só. Se a gente fizer esse desenho aqui, ó, olha só. Aqui, ó, tem um trapézio. Olha aqui embaixo, ó. Aqui, ó, tá? Aqui tem outro trapézio. Aqui, ó. Estão vendo? Então, aqui também tem um trapézio. E aqui em cima também tem um trapézio. Perfeito? Show? Então, olha só. Então, tem 8 trapézios mais 4 trapézios. Então, o total vai ter quantos trapézios? Me fala aí. Vai ter 12 trapézios mais quantos quadrados? Mais 12 quadrados. Perfeito? 12 quadradinhos. Então, resposta desse exercício vai ser quanto? Letra A de amor. 12 trapézio e 12 quadrados. Show? 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 Mais ou menos. Estamos indo. Então, assim, ó, sempre saibam o que são as figuras geométricas. Tá bom? Beleza? Câmbio. Estamos indo bem? Uma outra figura sobre a gente identificar a figura. Olha esse cara aqui, ó. Pergunta. Quando eu fechar essa cadeira aqui, pessoal? Quando eu fechar essa cadeira aqui, qual vai ser a forma geométrica que eu vou obter? Quando eu fechar essa cadeira aí? Será que vai ser letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Pergunta. Vai lá. Tic-tac, 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 tic-tac. Ninguém faz isso para vocês para fazer as perguntas? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Não? Digam aí. Qual que vai ser a forma? Sabe, Heloísa, qual que vai ser a forma? Não sei. Ai, ai, ai. Letra C? C de coração? Por que não pode ser a letra E? Hein? Me digam aí por quê. Não pode ser a letra E. Tiago, tu acha que é a letra C também? Meu Deus. Ou por que não é a letra B? Olha só uma coisa importante, Heloísa.
Por que vai ser a letra C? Vocês estão vendo aqui embaixo, pessoal, que vai ter o quê, ó? Meu Deus, o que aconteceu? O quê? Vocês estão vendo aqui embaixo aqui que nós temos o quê, pessoal? Nós temos uns slides que eu não quero me obedecer. Aqui embaixo tem uns travessos, ó, que vai ser os travessos desse aqui, ó. E ele não forma a cadeira em X, então quer dizer que não pode ser esse cara aqui nem isso. E esses dois não é. Esse aqui parece um banco de praça, né? Nem parece um negócio correto. Então a resposta correta, letra C. E esse aqui, ó, essa figura aqui, ó, que a gente tem representado, ela vai, se a gente fosse fazer só essa parte de trás aqui, ó, pessoal, onde coloca corimão na letra na mão aqui, ó, onde eles só utilizam a mão para utilizar como corimão. Qual vai ser a forma geométrica que vai se formar? Uma coisa importante nesse exercício que a gente vai ver aqui, ó, olhe só como é interessante, tá? O que Então o exercício dá um enredo e ele vai falar uma coisa que é primordial, pessoal, ó. Uma escada. O que essa escada é, Heloísa? Essa escada é circular, gente. Se ela é uma escada circular, pergunta: isso aqui parece um círculo? Ó? Vamos lá nas respostas. Esse cara aqui parece um círculo? Ó? Sim ou não? Parece um círculo? Ó? Câmbio. Não. Isso aqui parece um círculo? Não. Isso aqui parece um círculo? Não. Isso aqui parece um círculo? Parece um pedacinho. Então, resposta correta, esse aqui. Então, essa aqui é a resposta corretíssima. Perfeito? Aí o pessoal está pensando, poxa, professor, tu só trouxe exercício fácil. Meus amigos, é assim. As questões de geometria, tanto plana quanto espacial, elas são desta forma. O cara precisa saber quando algo tem volume e quando eu vou desenhar ele por essa forma. Mas aí tu está pensando, professor, mas isso aqui não parece que tem uma forma assim, ó, que está dando um risco? Eu acharia que era a letra E, eu também acharia. Mas olha só, uma coisa importante, tá? Esse ponto E que está aqui em cima, ó, ele está cruzando com o ponto P aqui embaixo. Então, de nunca ele pode cruzar. Né? Essa questão foi até contestada, porque o certo dessa circunferência era ter fechado quase. Tá? Mas, enfim, fiquem atentos quanto a isso. Fiquem muito atentos. Beleza? Show? Câmbio, mais ou menos? Sim ou não? Sim, não, mais ou menos? Estão me ouvindo? Estão me entendendo? Não estão entendendo? Deixa eu ver. Essa aqui é uma outra também interessante. Olha só. É para a gente analisar, pessoal. Isso aqui, ó. Olha só. Ele quer saber. Ele abriu essa figura aqui, ó. Tá? Deixa eu cortar aqui, ó. Ele abriu essa figura aqui, pessoal. Tá? Em duas formas. E o que ele quer saber? Esse cara aqui, ó. Qual que vai ser a face oposta dele? Quem que é esse cara aqui? A gente não sabe. Tá? Então, o que vai ser a face oposta dele? Vai ser algum desses números para lá de cá? Essa aqui eu vou deixar para vocês tentarem resolver mais depois. Mas pense assim, se é oposto, ó, esse cara aqui é oposto desse? Sim, porque eles não se encontram, tá bom? Pensa que eles são inimigos. Então, por lógica, se essa, ó, então esse cara não é oposto, por quê? Porque eles estão se encostando. Pensa que é alguma coisa que vocês têm raiva. Se vocês têm raiva, é oposto de vocês. Mesma coisa esse lado aí. Se ele é oposto, ó, uma coisa importante, tá? Quem que é o oposto desse lado aqui, ó, que eu não pintei? É esse aqui embaixo. Mas, professor, não é esse cara aqui desse outro lado aqui, ó? Não, gente. Porque o oposto a gente tem que pensar em briga. Se eles estão brigando, eles não podem se encostar num pontinho aqui em cima. Entendido? Uma coisa muito bem importante, Heloísa, tá? Perfeito? Então, se eles estão brigados, eles não podem se encostar em nenhum lugar. Meu Deus, que loucura, professor, mas o oposto vai ser lá embaixo? Pois é, vai ser lá embaixo. Que doido isso, né? Pois é, Luísa, a gente fica até meio perplexo quanto a isso. Perfeito? Show! Estão entendendo? Então, assim, ó, para a gente terminar essa primeira parte, depois a prof. Gabi vai falar sobre o volume. Uh, olha só, vocês chegam na mina e diz assim, você sabe que é um vértice? E ela diz não. E vocês chegam para ela e diz assim, vamos ali no cantinho que eu te mostro. Gente do céu, matadora, Heloísa. Essa aí é para cair na rede que nem os peixes. Essa aí é que nem tubarão, essa aí é que nem sardinha, ó. Arremata tudo. Show? Beleza? Compreendido? Me despeço dessa primeira parte e depois agora vocês vão ficar com a Prof. Gabi. Show? Compreendido? Captado tudo? Que ela vai falar um pouquinho para vocês falar um pouquinho sobre o que é. Ela vai falar sobre volume, mas não é o volume de caro de som, é outro tipo de volume.
Aqueles que faz também não, né? Tá bom? Beleza, Thiago, compreendido? O Thiago tem uma cara de brabo, gente. Meu Deus. Agora ele deu uma risada. Isso aí. Perfeito? Pode assumir, Gabi, se tu quiser. Show de bola. Boa noite, pessoal. Tudo bem? A gente fica até quase sem graça de dar aula depois do querido Não, Big, carismático, como sempre. toda a sua fala é maravilhosa. Então, como o professor Big estava nos colocando, agora veremos sobre o volume. Só me deem um ok aí se vocês estão vendo a minha tela. Sim. Beleza. Então, o volume. O que vocês já sabem sobre volume, né? Eu imagino que, basicamente, tudo, depois agora que já vimos que a geometria espacial vai tratar, basicamente, de corpos, né, que tem volume, né, 3 dimensões. Então, o volume... Vou fazer um desenho aqui. Vamos pegar um prisma comum, um prisma de base retangular, né, quadrada, aqui não é exatamente quadrado, mas enfim, né, vai ser dado a partir do que esse volume? Da medida da base, né, essa nossa base aqui seria o que, então? Seria um lado vezes lado. Então, base, lado vezes lado, e uma altura que a gente costuma chamar na matemática de H. Então, o nosso volume vai ser sempre dado por 3 elementos, né? Que vão indicar lá o cubo, né? E vamos ter algumas unidades de medida que vão identificar essa noção. Então, conversão de medidas de capacidade. Esses conceitos aqui que a gente tem com relação à conversão de medidas costumam ser um pouco chatinhos, assim, é mais quase que na decoreba mesmo, né, ou de tentar fazer associações, né, de formas mais objetivas, mas a gente pode pensar, então, que lá no volume, assim como na área que vocês devem ter estudado e nas unidades de medida de comprimento, a gente vai ter o metro como unidade principal, né? Aqui no volume, então, o metro cúbico. E aí, sempre que a gente quiser descer aqui nas unidades do metro, né? O decímetro, o centímetro e o milímetro, a gente vai multiplicar por 1000. Deixa eu colocar aqui de outra cor para ficar mais visível. Então, a gente vai multiplicar por 1000, né? Se eu tivesse aqui em metro cúbico e eu quero ir para centímetro cúbico, eu vou multiplicar por 1000 2 vezes, né? Então, milímetro cúbico mais uma vez por 1000. E aí, em compensação, se eu quero subir, né? Eu falo descer no sentido de ir para a direita aqui e subir no sentido de ir para a esquerda. Então, se eu quero subir, eu vou dividir por 1000. A gente faz isso sempre com todas as unidades. Aqui a gente tem o litro, né? Então, o litro vai ter os seus submúltiplos, né, que chama o decilitro, o centilitro e o mililitro, que é bem conhecido, né, como ml. E aí nós vamos ter também algumas relações mais práticas, que é bom essas sim a gente recordar, né, de que 1 metro cúbico vai equivaler a 1000 litros, 1 decímetro cúbico vai equivaler a 1 litro, e 1 centímetro cúbico é exatamente igual a 1 ml.
Beleza? Então, essas unidades de medida, elas aparecem muito em diversos tipos de questões, né? E vocês vão perceber que, geralmente, as questões os assuntos, melhor dizendo, se mesclam, assim, em alguma medida. Então, é bom ter algumas situações, assim, bem claras na cabeça de vocês. Então, trouxe aqui para fazer o comparativo, né? Como eu mencionei, com relação o comprimento, né, que a gente vai ter o 10, né, como o volume é cubo, né, então o que significa lá que é 10, né, 10 para comprimento, aí para área vai ser 10 ao quadrado, né, que é o 100, e já no caso aqui do volume, a gente vai ter o 10 ao cubo, né? Que é justamente o 1000. Que é isso que significa a gente fazer o metro quadrado, o centímetro quadrado, né? Ou simplesmente centímetro, metro, e o metro cúbico. Então, aqui também coloquei algumas relações para vocês. Tem uma tabelinha, assim, coloquem em algum lugar que vocês sempre consigam ver essas medidas, né, essas relações, melhor dizendo, para que, de fato, fique fixado, né, de ter algo como se fosse uma reguinha, né, determinando, por exemplo, né, lá o tamanho vamos dizer que isso aqui tem 1 metro, né, vai ter lá suas divisõezinhas, né, que vão representar os centímetros, por exemplo, e assim por diante, né, cada um vai memorizar da forma como achar mais conveniente, né, eu sei que existem diversos métodos de se aprender, né, e da mesma forma, então, aqui a gente vai ter o metro quadrado, né, vai equivaler a 10.000 centímetros quadrados, e vai equivaler a 1 milhão de milímetros quadrados. Então, uma coisa que eu acho pertinente também é ter noção do nome dessas medidas, que às vezes a gente decora, né, memoriza, melhor dizendo, as letrinhas, né, mas não lembra qual que é o nome. Eu acho confuso, assim, na minha experiência, pelo menos, principalmente o decâmetro aqui com o decímetro, né? O decâmetro vai ser dam, né? E o decímetro é dm. Essa unidade de medida aqui, geralmente o pessoal coloca também para fazer umas pegadinhas, né? O hectômetro, a gente não costuma utilizar muito isso na nossa vida, mas sempre tem um vivente lá que quer encher o saco com o tal do hectômetro. E o hectolitro aqui também, né? Então, vamos fazer uma questãozinha. Não sei se fica muito bem aqui para ver, deixa eu dar uma ampliadinha assim. Ai. Então, olha só, nós temos esta questão que está nos dizendo o seguinte: 3 pessoas, né, 3 pessoas, então, chamadas de X, Y e Z, compraram plantas ornamentais de uma mesma espécie que serão cultivadas em 3 vasos, de tamanhos diferentes. Então, o vaso escolhido pela pessoa X, então vamos fazer o seguinte, vamos identificar aqui que a pessoa X tem um vaso, né, de capacidade, né, é igual a volume. Falei isso antes para vocês, mas quando perguntarem de capacidade, isso significa volume. Então, o volume de X vai ser igual a 4, o que significa o D mesmo? Decímetro
cúbico, né? Então, 4 decímetros cúbicos. O vaso da pessoa Y vai ser de 7.000 centímetros cúbicos. Olha aí, começa a baguncinha, né? E o vaso da pessoa Z vai ser de 20 litros. Então, agora, o que é o mais adequado que a gente converta, né? Que é mais conhecido, é o litro. E vocês recordam qual que é a relação aqui que a gente conhece? Que a gente anotou antes? Vamos voltar aqui para ver. Então, a gente viu que o centímetro cúbico é exatamente igual a 1 ml. Eu acho que isso nos ajuda bastante. Um pouquinho, acho que eu estou me confundindo aqui. Tá ok. Tá, primeiro esse aqui. Então, são essas duas aqui justamente que a gente vai utilizar, né? 1 decímetro cúbico, que é igual a 1 litro, e 1 centímetro cúbico, que é igual a 1 ml. Então, vamos ter... Opa. Decímetro cúbico é igual a 1 litro, né? Então, 4 decímetros cúbicos serão exatamente iguais a 4 litros, né? Barbadinho. Então, 4 litros. Isso significa que isto aqui é 4 litros. Ficando meio bagunçado isso. Ok, então, na sequência, nós sabemos que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Então, nós temos 7.000 centímetros cúbicos. Logo, nós temos 7.000 ml. E 7.000 ml significa o quê? Nós sabemos que 1 litro equivale... Opa, aqui ficou bem horrível. Um litro, então, equivale a 1.000 ml. Então, isso aqui significa dizer, né, que 7.000 centímetros cúbicos equivalem a 7 litros. Então, aqui a gente já pode determinar quem que é o valor maior, né? Eu acho que eu nem terminei de ler a questão antes, me perdi toda aqui. Então, ele está questionando, né, qual que é a maior capacidade e a planta de maior altura, né? Aqui dá os dados da planta que vai ser cultivada. Então, o vaso vai ter 20 litros, né? Vai ser o vaso Z. Então, a gente pode anular já essas duas questões, né? Porque a maior capacidade vai ter que ser de Z. Ok. Deixa eu puxar mais um slide aqui. Ok, não era para sair ali, mas tudo bem.
Então, a segunda parte aqui, né, está dizendo que após um tempo do plantio das mudas, um botânico que acompanhou esse desenvolvimento das plantas mediu e registrou que a planta que está no vaso da pessoa X, então, a planta da pessoa X está com uma altura X de 0,6 metros. A planta da pessoa Y está com uma altura Y de 120 centímetros. E a planta da pessoa Z está com uma altura Z de 900 milímetros. Então, eu sei que 1 metro equivale a 100 centímetros, e eu também sei que 1 metro equivale a 1000 milímetros. Logo, né, com isso, acho que dá para puxar para cá. Quanto que vai ter essa planta aqui, né, a planta da pessoa Y? Eu vou passar a vírgula 2 casas, né? Então, 120 centímetros equivale a 1,20 centímetros, e 900 milímetros equivalem a 0,9 metros. Opa, não vai tanto para lá. Então, qual que vai ser a maior planta, né? A maior altura vai ser a da planta da pessoa Y, né? A planta Y. E a nossa resposta correta vai ser a letra D. Dá licença que eu vou tirar 1000 na matemática. Ai, sou péssima em fazer piadinhas, né? Então, a próxima questão fala o seguinte. Estou bem demoradinha aqui, né? Que um povoado com 100 habitantes está passando por uma situação de seca prolongada e os responsáveis pela administração pública local decidem contratar a construção de um reservatório. E esse reservatório vai ter que ter a forma de um cilindro circular reto, né? Cuja base tenha 5 metros de diâmetro interno e atender a demanda de água da população por um período de exatamente 7 dias consecutivos. Então, no 8º dia, o reservatório vazio é completamente reabastecido por carros-pipa. Então, considere que o consumo médio diário por habitante é de 120 litros de água. Vamos usar 3 como aproximação para π. Então, nas condições apresentadas, o reservatório deverá ser construído com uma altura interna mínima em metro igual a quanto, né? Então, o que a gente quer descobrir é a altura, né? Essa é a medida que vai aparecer aqui. Então, vamos lá. Temos um cilindro circular reto, né? O reto significa que ele não é oblíquo, né? Que podia ser tortinho, assim. Mas ele não é tortinho. Então, está nos dizendo que o diâmetro interno, né? O que é o diâmetro? Lembram? É o raio vezes 2, né? Então, o diâmetro... Opa. O raio é D sobre 2. E vocês recordam qual que é a fórmula para o cálculo do volume do cilindro? Nós vamos ter aqui o volume do cilindro vai ser igual ao quê? A área da base vezes a altura desse cilindro.
E aí a gente vai ter que o consumo diário por pessoa vai ser de 120 litros. Isso significa que o consumo diário por semana vai ser de quanto? Vai ser 120 vezes 7, que vai nos dar o total de 840 litros por pessoa por semana. Totalizando, né, lá nos 100 habitantes da cidade, então o volume total vai ser de 100 habitantes vezes 840 litros. Então, o volume total é de 84 mil litros. Beleza? Então, eu sei o volume total, né? Eu sei o volume do cilindro, mas eu quero encontrar a altura do cilindro. Então, eu sei que a base desse cilindro é o quê? É uma circunferência. Como que é dada a fórmula da circunferência, da área da circunferência, né? Então, a área da circunferência é pi r, opa, vou fazer com a mesma letra aqui, pi r ao quadrado, certo? Aqui. Tá quase na minha hora, né? Então, fazer aqui que vai ficar mais prático. Então, nós temos que o volume desse cilindro vai ser igual a área da base vezes a altura. O volume eu conheço, é 84 mil. A área da base é π r ao quadrado vezes h. Esse cara aqui eu conheço, né? Ele é exatamente d sobre 2. E quanto que vale d sobre 2? É 5 sobre 2. Eu vou utilizar a fração aqui, não sei se vocês já são adeptos do uso da fração, mas eu considero, assim, dentre várias outras pessoas, que o uso da fração facilita muito a nossa vida. Aqui vamos ter o 3, então. Facilita muito porque não fica aparecendo um número quebrado, né? Enfim. Então, 5 meios quadrado vezes h, que é quem eu quero encontrar. Então, vamos ter 84 mil igual a 3, que multiplica 5 ao quadrado é 25, 2 ao quadrado é 4, vezes h. Aqui, então, é só uma questão de manipulação algébrica. Vocês provavelmente aprenderam, né? O passa para lá, passa para cá, famoso, né? Aqui é como se a gente fosse fazer uma multiplicação cruzada, né? O 4 vai passar multiplicando e o 3 vezes 25 vai passar dividindo. Por quê? Porque a gente quer deixar o h sozinho e a gente quer encontrar qual que é o valor dele. Então, só vou reescrever aqui trocando os lados, né? Que 84 mil vezes 4 sobre 3 vezes 25. Então, isso eu posso simplificar. Opa, eu fiz uma caquinha aqui, pessoal. Desculpem. Um pouquinho. Eu esqueci de um detalhezinho aqui, desculpem. Isso aqui, ele estava nos pedindo em metro, né? Eu estou levando em litro aqui. Então, nós sabemos que 1 litro é igual a 1
1000 litros são iguais a 1 metro cúbico. Então, eu vou ter aqui 84 metros cúbicos. Belezinha? Então, aqui, ao invés desse 84.000, aqui eu tenho, né, só 84. Desculpem aí o vacilo, né? Aqui a gente pode vacilar, lá no Enem não pode, né? Vezes 4. Então, H. Aqui a gente pode fazer a simplificação, né, para facilitar a nossa vida. Vamos ter 28 vezes 4 sobre 25. Então, a gente vai chegar no valor de H, aí vai ter uma fração aqui que a gente não vai conseguir reduzir mais, né, 112 por 25, e a gente vai realizar essa operação aí. Que vocês, se fizerem a continha aí, né, vão chegar no resultado de 4,48 metros, que vai nos dar a nossa letra D novamente, né? Coincidentemente, letra D também. Eu havia preparado aqui mais 2 exercícios para vocês, pessoal. Mas vou deixar aí, então, para treino. São exercícios simples. Esse aqui não é tão simples assim, ele envolve um pouco mais de pensamento algébrico, mas eu posso deixar uma dica sobre ele. É para vocês perceberem que esse volume que está sendo dado aqui não é o mesmo volume da figura que está sendo apresentada. Então, façam um exercício, vejam aí se vocês conseguem compreender o que é a sacada do exercício, né? Porque ele é uma pegadinha. Pegadinha. Esse exercício aí, a gente vai achar que arrasou no exercício, no fim das contas, vai lá só e embananar tudo. Belezinha, então, para a minha apresentação aqui. Obrigado pela presença. E agora vamos ficar com o professor Daniel Mega na aula de física. Show, moçada! Tchau! Fiquem bem!